e as letras de luto. Morre no Rio o jornalista e escritor Armando Nogueira. Foi um dos maiores cronistas brasileiros, o líder da equipe que criou o Jornal Nacional. Morreu hoje no Rio uma das figuras mais importantes do jornalismo brasileiro. Armando Nogueira tinha 83 anos e foi vítima de um câncer no cérebro. A família e os amigos estão se despedindo de Armando Nogueira na tribuna de honra do Maracanã. Ele morreu em casa no início desta manhã, aos 83 anos. Desde 2007 sofria com câncer no cérebro. Os governos do Rio de Janeiro e do Acre, a Prefeitura do Rio, o Comitê Olímpico Brasileiro e o Botafogo decretaram luto. Na lembrança de todos, o vigor e o entusiasmo, companheiros de sempre do jornalista que amava de sobremaneira as notícias e as palavras. Acho que se o Jornal Nacional hoje é o ponto de encontro da maioria dos brasileiros, ele é feito por uma equipe que, na sua grande maioria, são discípulos do Armando, né? O padrão de jornalismo que nós vemos hoje, não tem dúvida nenhuma que pertence ao Armando Nogueira. Não só pelo conhecimento dele sobre o assunto, mas especialmente pela vontade que ele tinha de fazer uma coisa diferente, profissional e que tivesse uma durabilidade como tem realmente o jornalismo que fazemos hoje. Eu acho que com a morte dele, o Brasil perdeu um dos maiores redatores da imprensa brasileira de todos os tempos. Para mim, é uma pessoa realmente insubstituível. Não existe aquele negócio de dizer ninguém é insubstituível. Para mim, no carinho que eu tinha por ele, em tudo isso, ele é insubstituível. No comando do jornalismo da Rede Globo, abriu caminho para a formação de uma grande equipe de profissionais. O telejornalismo passou a ter relevância a partir da gestão do Armando Nogueira e passou a adquirir um respeito que não tinha antes. Em Porto Alegre, o ex-apresentador do Jornal Nacional, Cid Moreira, foi surpreendido pela morte do amigo. Eu trabalhei sob a chefia dele mais de 2 décadas. E não só no Jornal Nacional, ele era meu chefe, mas também era um grande amigo. Armando teve um único filho que seguiu os passos do pai. Raramente ele me chamou de filho, eu também não chamava ele de pai, chamava de Armandão, chamava de mestre. O meu guru, na verdade, né? Meu e de muita gente. Na vida de Armando Nogueira, 2 paixões nunca se separaram, o jornalismo e o esporte. Sobre este estádio, certa vez, escreveu: és, enfim, a vitória e a derrota, caprichosa imitação da minha vida. E porque és parte da minha memória, seguirei cantando comigo a melodia do teu nome, Maracanã. E silenciosamente, no placar eletrônico do estádio, a homenagem de toda uma cidade, que aprendeu com ele que esporte não se separa de poesia. Era o dia do meu último jogo no Maracanã, sentei na varanda e, coincidência, peguei logo, abri a página logo na coluna dele e vi aquele texto e comecei a me emocionar ali mesmo. Eu falei, se todos os jornais tiverem isso, eu hoje não jogo à noite. Um legado ético, de um homem sensível, de um homem gentil, inteligente. O meu amigo Armando Nogueira, que saudade. Que saudade. O presidente Lula divulgou uma nota de pesar pela morte de Armando Nogueira, que qualifica como um dos nomes de maior destaque da história do jornalismo brasileiro, especialmente na televisão e na crônica esportiva, com talento de sobra para atuar em diferentes mídias. O presidente da Academia Brasileira de Letras, Marcos Villaça, divulgou nota em que manifesta a tristeza da academia com a perda de Armando Nogueira e destaca o fato de ele ter posto poesia na crônica. Villaça também destaca o fato de Armando ter cultivado a ética e a estética. O presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Maurício Azedo, declarou também em nota que Armando Nogueira deixou seu nome gravado entre os profissionais que mais contribuíram para o elevado padrão de qualidade do jornalismo. Bom, por tudo isso que a gente ouviu aqui,
Armando será lembrado nos livros sobre a história do jornalismo brasileiro, é fato. Em parte por causa do talento encantador que ele tinha com as palavras e que ele usava nas crônicas inesquecíveis. E em parte porque foi ele que comandou a criação do Jornal Nacional. A história do homem que transformaria dribles, saltos e voleios em poesia começa onde o Brasil quase termina, na pequena Chapuri, no Acre, berço de Chico Mendes. Eu tomava banho de rio, eu montava cavalo, eu tinha uma vida quase de índio aculturado. Como faria ao longo da vida, Armando Nogueira já começou mudando. Chegou ao Rio de Janeiro aos 17 anos, onde formou-se em Direito. A carreira como jornalista começou no extinto Diário Carioca. Iniciei como repórter na Copa de 50. Armando passou pelas revistas Manchete e O Cruzeiro e pelo Jornal do Brasil. Na extinta TV Rio, fez parte da histórica mesa redonda Facite. Era a primeira mesa redonda esportiva do Brasil. Em 1965, o diretor Walter Clark deixou a TV Rio para ajudar a criar a TV Globo e convidou o Armando. Para o jornalista, era um projeto arriscado, deixar o jornal impresso e fazer televisão, um veículo que na época não era levado a sério. Um ano depois, a convite do Dr. Roberto Marinho, assumiu a direção da Central Globo de Jornalismo. Mudou o rumo da imprensa brasileira. Foi o líder da equipe que criou o Jornal Nacional. No ar, Jornal Nacional. Eu me lembro que nós pusemos no ar o jornal e apareceu alguém de jornal que me perguntou qual era a sensação, e como eu sempre tive uma obsessão por aviação, eu disse assim, a sensação que eu tenho é de que estou decolando com um Boeing. A estreia ocorreu em meio à ditadura militar. O Jornal Nacional atravessou os anos de chumbo como líder absoluto de audiência. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil é sequestrado. O sequestro do jogador Elbrick. Né? E a cobertura tem que passar pelo crivo dos militares que tinham aqui dentro um representante. Armando Nogueira também formou grandes nomes da TV, como Alice Maria, a estagiária que se tornou editora-chefe do Jornal Nacional e atualmente é diretora de desenvolvimento e programas especiais do jornalismo da Globo. Também fez contratações ousadas, como o colunista Paulo Francis. Em 1990, deixou a Globo e se entregou a uma antiga amante que nunca deixou de namorar, a cobertura esportiva. Brilhante em seus comentários, criou frases definitivas para o que dizia ser o mais belo do esporte, o humano. O Pelé era um atleta completo, não é? E o Garrincha era um artista perfeito. Na galeria de estrelas com quem conviveu, fez um amigo especial, Nilton Santos, que no Mundial de 1958 arrastou Armando para a volta olímpica. Ao passar por mim, ela me agarrou no meu casaco e me puxou e eu acabei dando... Não dei a volta completa porque não tinha condições físicas. Mas ao contrário do craque, não calçaria chuteiras. É um caso de amor não correspondido. As bolas, de um modo geral, vôlei, bola de gude, basquete, sinuca, futebol, todas não corresponderam ao meu amor por ela. Paixão que o acompanhou na cobertura de 15 Copas do Mundo. Gostava de se aventurar pelos ares. Eu vou arremeter para decolar de novo. E pela literatura, com 10 títulos sobre esporte, entre eles a ginga e o jogo. Jogo e ginga eram com ele, que nos últimos anos foi colunista do canal Sport TV da Globosat. Nogueira dizia que a vida era mudar o tempo todo e foi parar na internet. Até ser internado, mantinha um blog de comentários esportivos recheado com um texto que fez do jornalista um mestre no manejo das palavras. Bem que a vida poderia imitar o basquete. Só valeria o tempo intensamente vivido, na ação ou na contemplação. O tempo consumido no sono e na melancolia não devia ser contado. Eu estaria hoje na flor da idade. O corpo do jornalista Armando Nogueira será velado durante toda a madrugada na tribuna de honra do estádio do Maracanã. O enterro foi marcado para amanhã ao meio-dia no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Você terá outras notícias logo mais no Jornal da Globo, depois de Tela Quente. O Jornal Nacional termina com imagens do Maracanã e com o som que anunciou o nascimento do JN.
há mais de 40 anos. Até amanhã. Até amanhã.